Boa tarde, estamos começando mais uma edição do Amplo, Geral e Restrito. Um espaço nas redes sociais, a gente se encontrar e conversar sobre a realidade da nossa Cuiabá, do nosso Mato Grosso, do nosso Brasil, conversar com os personagens que fazem a vida da nossa capital, do nosso estado e do nosso país. Eu, Eló Cavalcante, do blog Página do E, hoje tenho aqui como parceiro entrevistador o professor Joaci da Silva. É um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu, Renato. O Joaci da Silva é o fundador da UFMT, é um sociólogo muito experiente, já atuou na administração pública, hoje está residindo fora do Brasil, nos Estados Unidos, mas no início do ano ele veio aqui rever os amigos, trazer a esposa para uma convivência aqui com aqueles que marcaram e fizeram a sua vida na nossa cidade. E eu e o Joaci vamos ter o prazer hoje de conversar com o Paulo Henrique Grando. Prazer, nosso convidado de hoje. Obrigado por me receber. Prazer, professor. É um consultor de empresas, filiado ao Partido Novo, que está ousando, no meio de, geralmente, figuras já consolidadas e conhecidas. O Paulo Henrique está se lançando como candidato a pré-candidato, né, a prefeito pelo Partido Novo. Exatamente. Ele e o Álvaro de Carvalho estão disputando a indicação do partido. E um deles, né, vai estar encabeçando a chapa e disputando com os nomes que estão aí postos. A gente vê aí que o prefeito atual, Emanuel, deve ser candidato, fala-se de uma candidatura do Lúdio Cabral, fala-se da candidatura do Gilberto Figueiredo, fala-se da candidatura do Roberto França, são muitos nomes. Sim. E o Novo está colocando o seu nome na mesa. E eu começo perguntando aí ao Paulo Henrique, por que o Partido Novo e por que essa disposição de querer governar Cuiabá, a capital de Mato Grosso? Por que o Partido Novo? Porque acho que depois de muitos anos, pela primeira vez no Brasil, surge um partido de viés liberal, né, que acredita que as pessoas devem ser livres para empreender, para trabalhar. E é um projeto que no Brasil acho que não existe desde a época do Segundo Império, então assim, demorei muito, né, para rever um partido dessa natureza. E o Novo tem uma série de valores e princípios que são muito rígidos, muito definidos e que a gente sempre defendeu e sempre existia a dúvida, né, de será que vocês vão fazer isso quando vocês chegarem lá? E agora a gente tem aí vereadores eleitos em algumas cidades, deputados federais, deputados estaduais e o Romeu Zema em Minas Gerais, eles estão fazendo as coisas que a gente pregava desde o começo dessa caminhada. Então era natural que eu me unisse a esse partido, eu sou um dos primeiros filiados de Mato Grosso, estou aí desde o começo, né, trabalhando para ajudar a estruturar o partido, a colocar filiados no partido, porque afinal a gente não usa dinheiro público, né, então vivemos do que os nossos filiados contribuem mensalmente das doações. E a ideia de disputar é que não adianta só trabalhar para estruturar, né? Em algum momento, alguns dos filiados têm que ir à frente e assumir o ônus, né, de disputar uma eleição. Porque, no final das contas, ninguém no Novo tem esse desejo, esse sonho de ser político, de ser prefeito, de ser governador, mas a gente entende que a gente precisa se envolver na política. Então, a política para o Novo é uma questão mais de serviço público. Então, esse tipo de serviço público a gente presta, dá a nossa contribuição e depois volta para tocar a nossa vida como ela era antes. Então, essa é a ideia do Novo. Então, eu já fui candidato a deputado federal pelo Novo em 2018, com o mesmo propósito de ajudar o partido, divulgar as ideias, e agora participei do processo seletivo para prefeito de Cuiabá, fui aprovado junto com o Álvaro, e a ideia é a mesma, divulgar as ideias do Novo e fazer essas ideias chegarem a mais pessoas. Você é consultor de empresa, está ligado a uma empresa, então pode dizer que está no campo empresarial. Sim. O Álvaro de Carvalho também. O Partido Novo é um partido de empresários? Não necessariamente. Ele abrange todas as faixas da população. O nosso presidente do diretório é funcionário público. Né? Então, por aí você vê que a gente tem pessoas de todos os tipos. Então, assim, não existe uma restrição. A questão é, a gente fala da nossa ideia, se você gosta, você vem com a gente. Então, a gente tem estudantes, donas de casa, empresários, funcionário público, profissionais liberais. Então, o partido é aberto. A questão toda é, a gente fala das ideias, se as ideias agradam, essas pessoas vêm. Então, vamos dizer que assim, a Estrada do Novo é bastante diverso, né? Quando foi lá a fundação dos 181 fundadores, a gente tinha até estudante entre os fundadores. Então, era gente de todas as profissões, de todos os estados, que nunca tinham participado da política. Então, foi um movimento
o João Amoedo, que é o presidente do partido nacionalmente, gosta de falar, né? É um dos últimos movimentos de base, né? Que veio das pessoas da sociedade montando alguma coisa. Não foi um movimento que veio de uma igreja, não foi um movimento que veio de um sindicato, foi um movimento que veio meio diluído na sociedade com vários estratos. Então acho que o Novo é aberto para todo mundo. O fato de eu e o Álvaro estarmos no mesmo segmento, né, trabalhando na área empresarial, é simplesmente uma coincidência. Paulo, você já, como pré-candidato, tanto você quanto outros, vocês já fizeram, assim, vamos dizer, um pré-diagnóstico dos grandes desafios de Cuiabá, e se vocês, face a cada um desses desafios que vocês identificaram, já tem algumas propostas concretas para levar à apreciação da população, dos eleitores? No processo seletivo que a gente participou, a última fase era para a gente montar individualmente, né? Cada um montou o seu, a gente não acabou nem vendo o do outro nesse momento. Só uma curiosidade, tem dois pré-candidatos, havia outros querendo ser também? Sim, havia, se eu não me engano, o número total de inscritos foram 9. Ah, tá. Né? Então, 7 foram eliminados. 7 foram eliminados no processo. Né? A gente não fica sabendo porque é uma coisa interna do diretório e no novo a gestão partidária não se mistura com a gestão dos mandatos. Quem está no diretório não é candidato. Não pode ser, tem que se compatibilizar com pelo menos um ano antes da eleição. Né? Então, assim, a gente fez um pré-diagnóstico, mas assim, chamar de pré-diagnóstico é um pouquinho ousado. O que a gente fez foi um recorte de Cuiabá, né? De algumas coisas que a gente via. Então, eu fiz um, o Álvaro fez outros, e alguma coisa ficam patentes, né? Por exemplo, Cuiabá tem um problema de atenção básica na saúde. Né? A meta do SUS desde 2011 é 11% das equipes básicas de saúde, 100% atendendo toda a população. Então, desde 2011, Cuiabá nunca passou de 55%. Inclusive, o último número que existe, de outubro do ano passado, foi o último que eu consultei, agora deve ter dezembro, era em torno de 45%. A média de Mato Grosso, 74%. Então, está abaixo da média de Mato Grosso. Da média de Mato Grosso, né? O 100 do SUS é uma meta ousada, né? Porque é todo mundo, mas está abaixo da média de Mato Grosso, que é 74%. Então, a atenção básica é aquela atenção no posto de saúde. Pela Organização Pan-Americana de Saúde, 80% dos problemas de saúde podem ser combatidos na atenção básica. Então, você tem todo esse déficit de atenção básica, automaticamente você vai sobrecarregar a estrutura hospitalar. Né? Então, criou-se o HMC agora, mas se isso não for resolvido, em pouco tempo o HMC vai estar depois superlotado de novo e ver todos os problemas que a gente viu no pronto-socorro de Cuiabá. Então, essa é uma das coisas que a gente já viu. Então, precisamos melhorar essa questão das equipes de saúde, mas precisamos entrar mais adentro. Porque, assim, por que não tem? Né? Por que Cuiabá nunca passou disso? Aonde é que está o empecilho? É só contratação? Aparentemente não é. Porque se você poder... Contratação geralmente é um negócio que as prefeituras, de forma histórica, gostam muito. Porque é base de eleitores, é base de gente na economia e tudo mais. Por que isso que é tão premente e é uma política do SUS tão antiga não vai para frente? Não deve ser só questão de contratação, deve ter outras coisas aí. Mas a gente precisa entrar um pouco mais no detalhe para entender. Só chamar a atenção aqui do nosso público, que nós temos um telefone agora, né? Nós vamos inovando, nós começamos o nosso esforço informativo já faz aí uns 6 meses, mas agora você que nos acompanha, ligando para o 65-9270-9803, você pode fazer sua pergunta neste momento aqui, né? Se incorporando a essa mesa. Estando aqui ao lado do professor Joaci, no questionamento do Paulo Henrique. Dando continuidade nisso, eu gostaria do seguinte, que eu tenho ultimamente voltado a atenção muito para as questões ambientais. Quer dizer, é uma questão que está afetando o mundo inteiro e que Cuiabá está extremamente precária. Quer dizer, o rio Cuiabá está se transformando num grande esgoto. Aquele córrego 8 de abril que passa em frente à feira é uma vergonha. Quer dizer, sai água podre diretamente no rio e as pessoas pescando ali. Todos os córregos de Cuiabá praticamente estão mortos ou semi-mortos. A coleta de lixo ainda é extremamente precária. A limpeza urbana, você anda na rua 13, as calçadas não são intransitáveis. O Matagal tem colonião de mais de 1 metro de altura, perto do Hospital Geral. Então, a questão ambiental, incluindo a parte de esgoto, mas excluindo o esgoto, é um desafio sério. Quer dizer, o cidadão não tem. Por exemplo, o prefeito, há pouco tempo, ele disse que Cuiabá
é a melhor cidade do Centro-Oeste para envelhecer. Aí eu disse a ele numa reunião que ele deveria botar uma venda e sair como deficiente visual e sair da prefeitura e ir até Feira do Porto e voltar como cadeirante por qualquer outra rua. Quer dizer, então eu queria saber o seguinte, na visão de vocês, além do aspecto semi-empresarial que o poder público tem que ter, eficiência, etc., o que realmente pode ser feito para que essas mazelas de Cuiabá sejam, pelo menos, se não equacionadas, pelo menos reduzidas? Eu acho que a grande questão, assim, eficiência é uma discussão eterna no poder público, né? Eu nunca vi um debate na minha vida em que a eficiência não seja discutida e em que quem está entrando não acusa de quem está lá de ser ineficiente. Isso efetivamente é um problema, mas é um problema no poder público que é como se fosse uma febre. É a febre dizendo que tem algo errado com o organismo. A ineficiência do poder público decorre da tentativa dele de fazer uma série de coisas que ele não deveria estar fazendo. Então, por exemplo, toda essa contaminação de água passa muito pela deficiência de atendimento de esgoto. Cuiabá tem em torno de 57% pela própria medição da prefeitura, da agência reguladora, e que alguns dizem que não está correto, né? Tem muita gente que não acredita nesse número, mas vamos supor que seja o 57%. Esse é o nível do Congo e Uganda. Você acha que é menos, professor? Eu acho que não passa de Muita gente acha que é menos. Inclusive, se você olhar, a cobertura de água é praticamente 100% há 3 ou 4 anos pela leitura da Arcec. Então, está melhor que o Rio, né? O Rio, a água está contaminada. Pois é. Nós vamos chegar lá, nós estamos competindo com o Rio. Então, assim, a questão é que, assim, isso que é uma coisa fundamental, a gente está com um nível de esgoto de um país africano, contamina todas essas fontes, né? Os córregos é onde vai se despejar tudo isso, né? A população dá um jeito de se livrar do esgoto dela que ela não consegue pôr no encanamento. Ela não vai ficar simplesmente colocando isso dentro de casa, né? Então você tem, por exemplo, locais em que as pessoas têm canos saindo das casas que caem dentro de uma fossa séptica, que quando chove nesse período de chuva, ela joga tudo para fora, isso contamina a água e assim por diante. Então, em vez da prefeitura estar extremamente focada nisso e nessa limpeza urbana, que é responsabilidade dela, ela está pensando no seguinte, em como eu vou fazer para fiscalizar o Uber, que já é fiscalizado pelos próprios usuários. Então, esse é o tipo de problema. Não, acho que não foi só isso, né? A prefeitura também ficou assim, ó, a empresa internacional Uber entra aqui, vai tirar o dinheirão e tal, e não vai deixar nenhuma taxa para o município. Eu acho que foi essa a questão. Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Por que não? Não, porque na verdade ele está fazendo uma coisa que já é feita por todos os usuários do Uber. O que ele está fazendo simplesmente é drenando dinheiro da economia e fazendo com que o usuário do Uber tenha menos dinheiro. Não, ele vai taxar, segundo eu entendi, a empresa. Bom, mas quem vai fazer lá a inspeção é o usuário. Então quem está pagando é o usuário. Quem está pagando é o cara que anda no Uber. Então, vamos dizer, é uma discussão, mas digamos que ele taxa a empresa. Vai aumentar o valor do Uber, certo? Não sei. Por um serviço que é inútil. Não sei se vai aumentar. Vai, porque ninguém põe custo dentro de casa e fica sem repassar. Você acha então que a Uber, a empresa internacional, pode entrar no Brasil, faturar o que bem entender? Todo mundo que trabalha para ela já paga imposto. Ela está pondo comida na mesa de pessoas que estavam desempregadas. A questão é que essa ideia de que existe empresa internacional, existe não sei o quê, existem produtores de riqueza que estão ajudando pessoas a ter emprego e a poder pôr comida em casa. Então, essa é uma visão que a prefeitura... Eu discuto isso, porque o Uber não está dando direitos trabalhistas nenhum aos seus funcionários. Já existem várias decisões da Justiça. Mas eles não são funcionários. São funcionários. Não são prestadores de serviços. Então, aí é uma troca de guerrinha de palavras. Mas essa é a questão de entendimento, porque, por exemplo, se você transformar todos eles em funcionários do Uber... Fala aí, professor. Sou a favor da uberização? Se você transformar todo mundo em funcionários do Uber, sabe o que vai acontecer? Vai diminuir, mas vai tirar. Eles só não são na prática, eles só não são legalmente, mas então, na por prática exemplo, são os entregadores do iFood são do iFood? Os entregadores do Rappi são do Rappi? Os taxistas que prestam serviço através do 99 são funcionários do 99? Indiretamente são. Eu acho que aí não, é uma outra discussão. É uma mas a questão é discussão. Sim, por exemplo, a nossa posição... É a discussão do liberalismo, do neoliberalismo. A nossa posição é que as pessoas sejam livres para empreender e trabalhar. Quanto mais empecilhos o poder público coloca, mais ele dificulta que essas pessoas tenham emprego, mais dificulta que as pessoas produzam riqueza. Essa é a nossa discussão. Então, assim, estamos protegendo as pessoas. Será que estamos mesmo? O que a gente vê nos números não é que estão sendo protegidos. Mas, Paulo, acho que aí são dois problemas. No caso do Uber e outros. Um é o seguinte, a prefeitura, ela taxa os táxis
ela taxa o cara que transporta numa caminhonete para fazer frete, etc. Então, por que não taxar também o Uber? Então, fica essa interrogação. Seria um grupo privilegiado. Aí vem o segundo aspecto, o aspecto da precarização do fator trabalho. Porque esses caras, eu não sei, teria que fazer uma pesquisa. Quando eu converso com os caras, eu já conversei com um cara que o cara está começando e falou, eu não tenho nada. Ele não recolhe previdência, ele não tem seguro contra roubo, contra isso, contra aquilo. Ou seja, então são trabalhadores que estão entrando nisso aí, não por uma opção assim detalhada, mas por uma emergência. O cara perdeu o emprego. Eu peguei um dia desse, um menino, de Uber, eu ando bastante de Uber, porque é mais barato. Sim, todos nós andamos por esse aí eu perguntei, faz tempo, que a pergunta é clara, faz tempo que você está no Uber? Ele falou, eu estou mais ou menos quase um ano. Eu falei, e antes, o que você fazia? Ele falou, eu estudava na Unic medicina, mas não saiu o crédito, o FIES, não sei o que lá, e meu pai não tem condição e nem eu. Eu já trabalhei em banco, mas ganhava pouco mais de salário mínimo. Então hoje eu estou aqui. Aí eu fiz a mesma pergunta, mas você recolhe previdência? Ele falou, não. E eu falei, e aí ele falou, não, eu só vou trabalhar no Uber enquanto eu estou fazendo cursinho que eu quero entrar na UFMT. Quer dizer, então a gente vê dois lados. Um lado vamos dizer, do empresário como um todo, e o outro lado é a visão do trabalhador. Mas eu não estou olhando a visão do empresário, não. Vocês estão enganados com o que eu estou falando. Estou falando o seguinte, digamos que, por exemplo, a primeira assim, eu sou contra a taxa do táxi também, tá? Eu não quero que taxe o Uber, eu quero que deixe de taxar o táxi. Então não devia taxar ninguém, nenhum tipo de serviço, não devia taxar o barbeiro, o cabeleireiro. Não, mas é que tá, a taxa, o táxi já paga o ISS. Eu estou discutindo a taxação como, por exemplo, o absurdo da licença, que é uma máfia, que é sustentada pela prefeitura, porque se você libera a licença do táxi, toda essa máfia que existe, com gente que tem um monte de licença comprada, e que, na verdade, os taxistas trabalham para eles também, como se fossem empregados, é assim que funciona. Né? Então, eu acho que isso tem que acabar. Mas assim, o ISS todo mundo paga. O cara do Uber também paga ISS em tudo que ele consome. Agora a questão é, se a gente pega e iguala todas essas taxas, o que acontece? Esse emprego do Uber deixa de existir. Não é que essa pessoa vai ter um emprego mais protegido, ela não vai ter emprego nenhum. Esse é o nosso ponto. Eu não estou defendendo, estou defendendo o seguinte, não é o mundo ideal. A questão é, essa é a realidade. Se você taxar, o Uber vai ficar no preço do táxi, por que eu vou andar de Uber? Deixa eu fazer a pergunta. A prefeitura, ela tem várias, vamos dizer, atribuições. Ela tem um corpo de servidores concursado ou contratado. Sim. Da onde que vai sair? Se você pegar a visão neoliberal, que tem que praticamente reduzir zero, da onde vai sair os recursos para que a prefeitura mantenha os seus serviços que a população requer? Vamos lá. Essa é uma excelente pergunta. E outra coisa, é uma excelente pergunta. Pois, primeiro que a nossa visão é liberal legítima, não é neoliberal. Não nos confunda com o Fernando Henrique. Então, a questão, por exemplo, qual que é a ideia? Primeiro que a prefeitura tem que se focar no essencial, que é importante para o cidadão, são pouquíssimas coisas. É saúde, educação, alguma coisa de infraestrutura. Isso é essencial para a vida do cidadão, porque não tem como fazer, principalmente para cidadãos de baixa renda. É isso que a prefeitura tem que focar. O problema é que a prefeitura quer meter a mão em tudo que acontece. Porque, na verdade, a função que a prefeitura dá para si mesmo, não aqui, mas em todas as capitais do Brasil, em todas as cidades, é planejar a vida do indivíduo. Não é a função dela é servir ao indivíduo. Então, esse é o primeiro ponto. É a função do serviço público, geral. Então, mas não é assim que é encarado. Para servir, ela tem que ter estrutura. Mas não é assim que é encarado. Mas não estrutura desse tamanho. Vamos falar de Cuiabá. Cuiabá está com 52% de comprometimento da receita com folha. Cuiabá defende uma redução da folha? Defende uma redução drástica da folha. Porque seria desempregar todo mundo? Não, cheguei aí, por exemplo, São José do Rio Preto, que é uma cidade que é polo no interior de São Paulo. Tem o mesmo nível de receita líquida per capita de Cuiabá, em torno de 3.300, 3.400 mil reais por habitante. Lá a folha impacta 37%. São Paulo capital, 37%. Capitais do Brasil, em torno de 48%, 47%. Por que Cuiabá tem que ser 50 e tanto? Então, essa é a questão. Você acha que tem professores suficientes, tem médicos suficientes? Não sei se é aí que é o corte. A questão é essa. Nós temos que deixar de fazer outras coisas. No então, seu raio-x, acabamos de fazer uma... Identificaram isso? Acabamos de fazer uma discussão seguinte. Tem poucas equipes básicas de saúde. Sim. Aí talvez tenha que aumentar. Mas será que precisa tudo isso? Então, assim, por quê? A cobertura, por exemplo, no interior de São Paulo de equipes básicas é muito superior à média de Mato Grosso. Então, assim, como que eles conseguem fazer lá, a gente não consegue fazer aqui? Está mal alocado. Aonde estão esses servidores?
Ninguém está discutindo que os servidores públicos têm que ter, porque como que eu vou fornecer determinado serviço sem ter um pessoal para fazer isso? Mas será que eles estão nos lugares certos? Será que não que acontece uma coisa que é muito consequente do poder público? Acontece com muita frequência. Se incha as partes administrativas e tira gente da ponta. Então não tem professor, mas está lotado de gente na Secretaria de Educação. Não tem equipe básica de saúde, mas está lotado de gente na Secretaria de Saúde. Então, será que não é aí que está o erro? Então assim, nós vamos desempregar essas pessoas. Sim, mas a questão é, vamos reduzir isso e queremos também reduzir impostos, para que esse dinheiro volte para a economia e que as pessoas possam investir esse dinheiro, para que eu possa ter mais dinheiro para comprar produtos e serviços. Eu tenho uma pergunta para você, que é uma coisa concreta. Sim. No modelo liberal e neoliberal, a tônica é reduzir o tamanho do Estado e Sim. repassar por concessão, por contrato, etc., para terceiro. Eu vou colocar um problema. Aqui em Cuiabá tem uma empresa que é terceirizada. E essa empresa é de um figurão político no Estado. Que empresa é essa? É a empresa que contrata o pessoal por limpeza urbana. Em tese, eu tenho que ver o número, chegou mas aqui, o já pessoal... descobriu que tem um figurão por causa disso? Aí tem o seguinte, a prefeitura contrata com homens de tal, né? Paga em torno de 3 mil e pouco, quase varia de reais. E essa empresa dá um sacolão, dá um marmitex e dá um pouco mais de um salário mínimo um pedacinho, e ela lucra, exatamente como intermediação de mão de obra, aproximadamente R$1.000 por homens contratados. Isso aí é justo, tanto para o dinheiro do contribuinte, quanto para os trabalhadores que estão sendo, vamos dizer, Bom, aí tem várias coisas aí, né? Primeiro então, assim, se fosse tão fácil tocar uma empresa e simplesmente o que é pago para a empresa isso vai todo para os trabalhadores. Isso não é agora, antigamente tinha várias empreiteirinhas aí que faziam exatamente isso, né? Temos que ver, mas todo modelo empresarial do mundo todo funciona assim. O valor que você paga aos trabalhadores é menor do que a remuneração total que você recebe. Senão nenhuma empresa vai para frente. Como que você compra equipamento, como que você investe, como que você faz uma série de coisas. Mas a prefeitura, como o poder público, está pagando o cheio. E aí então qual a vantagem para o contribuinte? Porque o contribuinte está pagando R$3.500. Eu não sei desse contrato. Está facilitando a vida eu do não empresário. sei desse contrato em particular, mas eu vou garantir para você que de forma geral, se a prefeitura for executar, vai ficar mais caro. A prefeitura, um órgão público, ele é desenhado para ser ineficiente. É essa a função dele. Ele é ineficiente por natureza. Imagina o seguinte, como que você... Eu não concordo com isso. Como não? Vamos... Pensa o seguinte, como que partes do mundo o poder público como que funciona? você, mas ainda assim menos eficiente que uma empresa privada. Pode pegar em qualquer lugar do mundo. Porque acontece o seguinte, imagina, vamos comprar um negócio. Numa empresa privada você faz freio de cotação, é aprovado, é comprado no dia seguinte. No poder público ele tem que fazer licitação. Entendo por causa da transparência, porque o dinheiro é de todos e tudo mais. Isso já faz com que qualquer compra no poder público seja lenta, demorada e ineficiente do ponto de vista empresarial. Você desperdiça muito recursos para tornar o processo transparente. Isso já torna tudo mais lento. Eu preciso contratar alguém. A gente chama uma empresa de recrutamento, a gente entrevista as pessoas, a gente vê quem são as melhores, a gente contrata. Se a gente estiver errado, a gente manda embora. No poder público você tem que montar um concurso, demora, tem que dar publicidade. Então, a forma que o poder público é desenhado, para efeitos de transparência, torna ele inerentemente mais ineficiente. Ele não tem como se livrar disso, porque a necessidade de transparência o força isso. Porque senão como vai fazer? Aí o cara vai fazer uma maracutaia e a gente não consegue saber. Então, é desse jeito que é o problema. Então, assim, o que é melhor para o poder público, então? Executar diretamente ou contratar. O concurso é mais lento do que a contratação. Isso ainda é possível, ele é mais lento ainda. E outra coisa, eficiência do poder público depende de pessoa, de quem está lá. Se eleger um bom gestor, aquele vai funcionar. Na próxima eleger um mau, vai piorar. Então, o que você precisa é tirar poder da prefeitura e dar para o cidadão. Como que o cidadão influencia nisso? Como que ele, por exemplo, digamos, um modelo, estou chutando porque não olhei no detalhe, mas digamos assim, hipoteticamente. Digamos, por exemplo, que a remuneração da empresa fosse calibrada alguma coisa dela, dessa mesma de coleta de lixo, pela satisfação do usuário. Que tivesse alguma forma de aumentar ou diminuir a remuneração dele conforme o que o usuário acha que está acontecendo. Isso já põe uma pressão externa no sistema que ele tem dificuldade de controlar. Porque
Porque são várias pessoas ao mesmo tempo. Agora com apps que a gente tem, que a pessoa pode votar na rua e falar assim, ó, aqui não passou no meu bairro hoje e tal. Então, você põe no sistema uma pressão que ele não consegue controlar adequadamente, porque ele teria que influenciar milhares de pessoas ao mesmo tempo. E aí você tira um pouco de poder, porque ele passa a servir. Né? Porque quando a empresa funciona no livre mercado de verdade, que ela pode empreender, ela está à mercê da soberania do consumidor. Então ela não consegue controlar todos os consumidores ao mesmo tempo. Se ela não fizer uma oferta razoável, o consumidor vai para o concorrente, vai, daqui a pouco, se ela não for protegida pelo governo, o que acontece muitas vezes, ela acaba quebrando. É o que acontece. Então, uma das ideias nossas é assim, como a gente traz esse poder do usuário, do cidadão, para dentro do sistema? Em que a forma que ele avalia o sistema seja decisiva pela forma como o sistema é conduzido. Isso se aplica, por exemplo, à educação. Apesar da gente ter o IDEB, ter o SAEB, ter todas as avaliações, o pai sabe se o filho dele está aprendendo. Ele convive com aquela criança todos os dias da vida dela. Quer dizer, na classe média para cima. De forma porque geral, a grande professor. maioria De forma geral, pobreza, professor. o pai não acompanha o filho, ele não tem nível de instrução suficiente, Eu concordo e ele com o sai senhor. 5 horas da manhã, volta às 7 da Concordo noite. com o Quer senhor dizer, então que ele não vai sim, mas acompanhar eu o filho. concordo com o senhor que ele não acompanha nesse nível de detalhe que o senhor está falando. Mas ele conhece aquela criança, ele vê a evolução dela, ele sabe o que está acontecendo lá. Ele não sabe todo dia, esse que trabalha mais. Mas, por exemplo, no final de semana ele convive com os filhos dele. A gente tem uma ilusão que só as pessoas que são de classe média para cima sabem cuidar das próprias vidas. Isso é uma ilusão. Vou fazer uma pergunta só para deixar eu comentar. Sim. O seguinte, quer dizer, nós fizemos isso aí para Sim, provocar ótimo, um pouco. ótimo. Você participa de um partido liberal, então a minha conclusão, quer dizer, do telespectador, é que em você sendo eleito, você vai fazer tudo possível para que este modelo, vamos dizer, neoliberal ou liberal puro, seja implementado na prefeitura. Aí vem o meu questionamento. Como que um prefeito, digamos, você seja eleito prefeito, o seu partido ainda... Grande prefeito. Prefeito, mas o seu partido, como acontece sempre, não vai ter maioria na Câmara. Como você vai implementar as mudanças, inclusive muitas que precisam de leis, Sim, etc., sim, com certeza. através do relacionamento com a Câmara, que é extremamente, vamos dizer, ambígua, cheia de maracutaia, cheia de apadrinhamento, cheia de problemas. Sim. Então, como você... Não, antes disso, como é que o Partido Novo, os dois candidatos, estão fazendo para garantir uma chapa de 37 nomes? Vocês É têm? o máximo que pode, né? Sim. Isso. Ou vocês vamos por vai partes. ter o máximo ou vai ter o mínimo? Estamos trabalhando sempre pelo máximo, né? Mas a questão, por exemplo, não sei se você sabe, mas se você contar os partidos individualmente, né? Nós fomos o partido em deputado federal que teve a maior chapa, individualmente. Nós colocamos 13 e podia ser 16. Né? Então, Aqui em Mato Grosso. aqui em Mato Grosso, né? O tipo de trabalho. Então, assim, primeiro assim, quando a gente fala de colocar um governo liberal, entenda o seguinte, está defendendo a liberdade. Então, o que eu dizer é o seguinte, quando a gente fala, porque no Brasil existe uma pecha muito ruim para essa palavra. Essa palavra foi demonizada. No sentido de que, assim, todo mundo que pensa assim são pessoas que não gostam de trabalhadores, não gostam de minorias, não gostam das pessoas, só gostam dos ricos. Não tem nada a ver isso. É defendendo liberdade. Então, estou defendendo o seguinte, liberdade As para... pessoas fizeram essa avaliação em cima de prática, né? O Collor Não, era liberal, o Collor era liberal. Não é. O Fernando Henrique era liberal. Não é. Isso eu estou te falando. Isso não foi feito em cima de prática, foi feito em cima de narrativa. Então, deixa eu te falar o que é que o partido defende. O partido defende liberdade das pessoas... Não houve nunca um dirigente liberal no Brasil? Não, nunca. Na avaliação de vocês? Não, nunca. Nem Sim, próximo. Estou começando do zero agora. Nós estamos tentando uma coisa diferente. Então, assim, mesmo, por exemplo, nesse que você elencou, a ideia deles era planejar a vida do cidadão. Então, enquanto a ideia é planejar a vida do cidadão, desculpa, você não sabe do que você está falando, essa pessoa não sabe o que ela está falando. Vocês também estão planejando a vida Não do cidadão. estamos, nós estamos fazendo justamente o Temos contrário. de liberdade, mas há um Não, sim, mas é planejamento. isso, tirar o planejamento, deixar que ele planeje a vida dele e eu reaja como fornecedor de serviços. Então, por exemplo, a gente quer liberar as pessoas de empreender e trabalhar. Essa é uma das coisas que o Novo tem. A outra coisa que a gente quer é que as pessoas tenham liberdade para escolher como os filhos delas sejam educados. Então, isso é o que a gente defende. A gente defende liberdade para as pessoas voltarem a ser donas das próprias vidas. O que hoje no Brasil é quase impossível. Mas voltando à pergunta prática, né? Então, primeiro, a gente está trabalhando efetivamente para ter uma chapa a maior possível. Né? Porque agora, inclusive, nessa situação de não coligação, é a maior chance que a gente tem de fazer mais gente. Né? Porque agora Nesse momento, nesse dia,
4 hoje? Hoje é dia 4. Como é que tá a chapa e tal? Eu não sei exatamente quem está Você não acompanha? Você não, não eu acompanho que as pessoas que estão se manifestando, inclusive eu estou buscando pessoas para entrarem no processo, né? Pessoas que entendam os problemas. Aí dá prazo de se filiar no novo? Dá, porque assim, vamos dizer, a gente tem esse mês ainda, porque o processo seletivo termina dia 1º de março. Então, no dia 1º de março, ele tem que se filiar e fazer a inscrição do processo. Então, esse é o momento que tem. Então, nós estamos trabalhando. Quem quiser é só procurar você e tal. Quem quiser, só entrar no site do Novo, lá já tem o link para se inscrever. Se tiver dúvidas, pode me procurar, pode procurar o diretório, a gente tira todas as dúvidas. Então, a gente está trabalhando para ter a maior chapa. Até porque a gente percebeu, e isso é meio óbvio, né? Mas a gente percebeu na prática, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente conseguiu fazer um vereador lá em 2016 porque a gente tinha uma chapa de 41 pessoas. Então, você consegue, né? E naquela época era mais difícil. Sem nenhuma coligação. Sem nenhuma coligação. Todo esse tempo sem nenhuma coligação. Então, assim, naquela época ainda tinha coligação, então dificultava um pouco, assim, né? Vocês não fizeram. A gente não fez e conseguimos, né? E agora que não tem, isso facilita um pouco pra gente, porque como a gente não Os outros também não terão. Exatamente. Então, assim, agiliza. Mas, bom, digamos que a gente vai pra Câmara, né? Beleza, vai ter a Câmara, vai ter... A gente não vai fazer os 13, né? Que seria a maioria. Que faça 2. 2, 3, vai fazer alguma coisa. Então, assim, a questão toda é assim, não tem como não passar pela Câmara, e esse é o processo correto, a gente precisa discutir com o Legislativo as ideias que a gente está tendo, então a gente vai precisar ir lá e conversar. Assim, a política foi tão má feita em tantos anos que conversar com os adversários foi demonizado, né? A gente não pode mais sentar para ver divergências. Né? Por exemplo, eu quero fazer, de repente, essa avaliação. A Câmara fala, pô, vamos fazer teste, vamos usar uns bairros. Será que a gente não pode fazer? Cara, não estamos abertos para conversar, por quê? O que a gente não está aberto é assim, não. Eu vou aprovar se você me der um carro. Mas, Paulo, eu já participei da Sim. prefeitura, eu sei de dentro. Negociação, prefeito com vereador, só se faz, não é em termos de ideia, só se faz através de troca de cargos e nomeações e outras coisas mais. Então, o prefeito, para ter maioria, ele tem que comer na mão dos vereadores. E essa é considerada, e todo mundo conhece a Câmara de Cuiabá, como é que é. Até um apelido não muito, exatamente, muito bonito, né? né? Casa da loucura. Dos horrores. Dos horrores. É muito Quer bonito. dizer, então, ele falou a mesma coisa e ele continua fazendo a mesma coisa. Negocia emenda, negocia nomeações, etc. Então, vamos dizer, é uma enganação para o povo falar que é a nova política, o novo modelo, quando na prática do dia a dia tem ocorrido isso. Então, como é que o Novo vai conseguir quebrar esse paradigma do toma lá da Aliás, cá? o Novo mantém o seu ministro lá, o meio ambiente. É bem o nosso ministro, né? Porque ele é filiado, mas está lá, mas não foi indicado pelo partido, né? É o ministro. Ricardo Salles. O Salles, né? Não foi indicado, né? Então, Mas também não foi afastado. a gente não tem participação, né? Então, no governo efetivamente. Bom, então vamos lá, assim. Lógico que é muito mais complicado, lógico que é muito mais difícil. Só que a questão é o seguinte, a gente não pode prometer uma coisa para as pessoas, fazer uma série de divulgações, falar as coisas que a gente acredita e chegar lá na hora e simplesmente falar assim, não, então vamos fazer o seguinte, agora a gente foi ideológico na campanha, fomos idealistas e agora nós vamos ser práticos. Então assim, você está enganando as pessoas como sempre foi feito. Então, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre. Eu tenho um vereador na Câmara, que é o Felipe Camazotto. Esse cara sozinho, com mobilização, conversando com os outros vereadores. Prefeito é de que partido? Não, o prefeito lá é o Marquesan, do PSDB. O PMDB, né? Do PSDB? PSDB. Eu nunca lembro, porque o povo muda tanto, fica difícil, mas é o Marquesan. E aí o que acontece? O Felipe sozinho conseguiu impedir um aumento do IPTU lá. Ele começou, ele foi atrás dos vereadores, ele conversou, e a Câmara de Porto Alegre pode ser um pouco melhor, um pouco pior, mas assim, está na média do que são as câmaras das capitais, não é muito diferente. Então assim, realmente existe esse toma lá da cá, toda essa questão, mas ainda existe espaço para outro tipo de negócio, para outro tipo de negociação, para falar com as pessoas sobre ideias. As ideias ainda têm poder. Isso é idealista? Pode ser até ingênuo, mas é a única forma de mudar. Ou alguém vai pagar o pedágio de tentar mudar isso, ou daqui a 50 anos vamos estar falando a mesma coisa. Porque a Câmara de Cuiabá é aquele negócio, é só com questão de verba, é só questão disso. Não adianta, a gente tem que tentar. O João falava um negócio muito interessante na campanha. Falou, gente, assim, eu sei que é difícil. João Moedo. É difícil, pode ser que a gente não consiga, a gente chega lá e não consiga passar os nossos projetos, mas a gente precisa tentar. Porque eu vou ficar muito mais desgostoso se eu não tentar. E tem uma outra coisa. Em Cuiabá nunca foi capitalizado, pelo menos pelo que eu me lembro, essa questão do prefeito ser eleito com 50% mais um. Você tem poder de urna, você tem que fazer isso valer. Você tem que mostrar para a população o que você está fazendo. E a população de 50% mais um te apoiou.
Então, esses caras têm que estar lá. A gente tem que mobilizar esse pessoal para ir para a Câmara, para... Gente, cidadania não é em casa reclamando do governo. É na rua, é nos lugares, é aí na Câmara. Como agora no interior do Brasil acontece direto, as pessoas vão para a Câmara e impedem aumento de salário de vereadores, inclusive conseguem reduções. Então precisa mobilizar essas pessoas de novo, né? O novo trabalha também com a mobilização social. Sim, precisamos. As pessoas têm que se envolver. Não dá mais para a gente lavar as mãos e depois ficar reclamando 4 anos dizendo que outras pessoas não sabem votar. Não tem como, né? E, uma vez escolhido prefeito pela maioria do povo, qual será a relação do eleito com a estrutura partidária? Porque a gente é comum, o cara eleito, depois, vamos para outro partido, né? O Piveta, por exemplo, que se diz candidato ao Senado pelo PDT, já estaria negociando com o Podemos. Né? Ele contou aqui em Cuiabá. Vou votar só eu contra, a gente vai perder, não tem jeito, né? Vou para a minha reunião. No outro dia de manhã ele recebeu uma ligação do Departamento de Apoio Mandatário. Matheus, por que você não votou ontem? Porque não sei o que. Ele falou assim, cara, não importa, cara. Nós temos que marcar a nossa posição, mesmo que a gente perca. Perder também marca a posição, mostra alinhamento, mostra o que a gente quer fazer. E ele falou que eu, como bom soldado, falei, sim, senhor, nunca mais faltará uma votação. Então, esse é o nível de... Por isso, inclusive, que a gestão partidária é separada da gestão do mandato. Porque você precisa ter gente fiscalizando. Porque, na verdade, essa pessoa que está eleita, ela representa o partido. Ela não tem um mandato dela própria, ela é representante das ideias do partido que foram veiculadas durante a campanha. Então, ela tem que ser muito duramente fiscalizada para cumprir o que está sendo feito, sob risco de ser expulsa. E a campanha, sob o ponto de vista da sua sustentação financeira. Fala-se que essa disputa em Cuiabá, com o candidato à reeleição, atual prefeito e outros, vai ser uma campanha rica, muito disputada, muita grana rolando. Como é que o Partido Novo intervém nisso e quais serão as suas fontes de financiamento? A questão toda é assim, primeiro, né? Essa é sempre a dinâmica de todas as campanhas, né? Desde que Qual seria o tempo de TV que você teria, essas coisas? Eu não saberia dizer, não. Mas nossa, é muito pequeno, assim, é tão pequeno que assim, o impacto marginal é muito baixo, né? Vai ser mais assim, tipo, procure site novo, né? Vai ser mais para divulgar fontes. Exatamente, para divulgar fontes de informação. Então a questão é, efetivamente vai se gastar muito, porque é o que sempre acontece, né? Todas as campanhas, os caras gastam tudo que pode do teto, a maioria, né? De acordo, e aí às vezes, ou sempre, então acontece caixa 2 em algumas campanhas. A nossa ideia é, primeiro, nós provavelmente não vamos gastar o que tá, até porque a gente pretende gastar menos. Pega o que o Álvaro falou, né? O Valdir fez 71 mil votos com 26 mil reais, né? Se você pegar o custo por voto dele, é irrisório perto de qualquer outra campanha, né? Então a nossa ideia é focar muito dinheiro nas coisas que a gente acredita, usar muito redes sociais, porque isso tem mudado a dinâmica. Uma coisa que vai ajudar muito a gente, nós vamos participar de debate. E em debate, o Novo geralmente vai bem. Porque apesar de ter uma discussão que passa por muitos pontos similares, a gente sempre tem uma abordagem um pouco distinta, né? A gente pensa de uma forma, a gente vê o problema de um ângulo diferente. Então isso nos dá certas vantagens no debate. Então nos ajuda, porque uma coisa, qual que foi o nosso grande problema na eleição de 2018? Eu participei, então, esse é o meu diagnóstico pessoal. Nós tivemos um problema de alcance da mensagem. Nós não conseguimos alcançar as pessoas que votariam na gente, todas elas, ou pelo menos uma grande parte. Pra você ter uma ideia, a gente teve um evento agora quinta-feira, na semana passada, para divulgar os aprovados. Churrascaria? Enchemos, foi legal, foi bem interessante. E aí o que acontece? Relembra o que foi o evento? O evento foi, a gente fez um evento aberto a filiados. Churrascaria nativa, carne da boa e tal, Angus, né? Cada um pagou o seu, o partido não pagou nada para ninguém. E aí a gente teve presença de filiados, simpatizantes, apoiadores. A ideia era apresentarmos eu e o Álvaro. 200 pessoas lá? Mais 100 e poucas, né? Mas apresentar eu e o Álvaro, né? Falar para as pessoas do que a gente estava pensando. Cada um fez o discurso. De 15 minutos, coisa rápida, era mais para ver. E depois a gente foi conversar com as pessoas, né? A maioria são filiados, a gente conhece quase todo mundo. E aí, isso é muito interessante, que assim, a gente fez o evento e o evento nos aproxima das pessoas, né? E a questão toda é que, assim, na questão de fazer o alcance é importante, porque a gente tem pessoas que chegou para mim no evento e falou assim, Paulo, eu não te conhecia na época, eu votaria em você na época, eu queria ter votado em você em 2018. A mensagem não chegou. Esse é o nosso desafio hoje. A mensagem tem que chegar nas pessoas. Ela pode falar, não quero... do Bezerra. Pode falar, não quero, vou votar em outro, mas pelo menos tem que chegar, né? É o mínimo. O nosso tempo está terminando, vou agradecer aqui ao
Paulo Henrique Grando, pré-candidato a prefeito do Partido Novo, a sua presença, a sua disposição de conversar conosco. Aqui, pelo menos no amplo, geral e restrito, o Novo está com o espaço amplo, geral e restrito, porque já tivemos os dois candidatos e certamente vamos tê-los aqui em alguns debates que a gente vai promover. Ótimo. Eu agradeço ao nosso entrevistador sênior, o professor Joacim, nosso sociólogo de plantão, e queria deixar aí o espaço para que você se despedisse, mandasse aquela mensagem final, mostrasse aí alguns endereços onde as pessoas podem te encontrar e encontrar o teu partido. Ótimo. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite, né? Sempre bom ter a oportunidade de falar do Novo, de falar das ideias do Novo. A gente precisa vencer esse desafio do alcance da mensagem, é o nosso grande desafio desde que o partido foi fundado. Eu queria que você que se interessa por isso, vá nas nossas reuniões. A gente tem um diretório aqui em Cuiabá, ali atrás, na Marechal Deodoro. Vá lá, se informe, participe das reuniões. Marechal Deodoro, número, você não lembra. Atrás do Jerônimo. Que aí fica fácil, é bem coladinho com porta. Perfeito. Né? Então ali atrás, e aí o que acontece? A gente tem reuniões lá para falar do partido, para explicar, e nós precisamos de pessoas que saiam do sofá e venham se engajar na política. Seja candidato, seja vereador pelo Novo. A gente tem um processo até dia 1º de março, é importantíssimo. Entre no nosso site novo.org.br, lá tem tudo explicado. Se você não sair, a Câmara de Vereadores não vai mudar. Perfeito. Agradeço também a você que acompanhou mais essa edição do Amplo, Geral e Restrito. E já faço convite. Quinta-feira, quer dizer, depois de amanhã, nesse mesmo horário, nós teremos aqui o deputado estadual tucano, Wilson Santos, que vai falar de sonegação de impostos e de outras questões. Quinta-feira, ao vivo, o debate continua e eu espero por você. Muito obrigado. Até lá.